Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Cardoso, fundador da Bengô Açaí. Tudo bem com você, Rodrigo? Tudo bom? Bom dia, bom dia. Obrigado aí por aceitar o convite. Vai ser muito interessante a gente conversar sobre alguém que já está aí há alguns anos empreendendo aí pelo Brasil. Eu quero conhecer um pouquinho mais aí sobre o seu empreendimento, mas inicialmente eu queria conhecer um pouquinho sobre o Rodrigo. Então, se você pudesse apresentar, Rodrigo, quem é o Rodrigo? Primeiramente, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa trajetória, nossos projetos, né, é um prazer aqui estar compartilhando toda a nossa história. E falando um pouquinho de mim, né, sou o Rodrigo Cardoso, sou o senhor e fundador da Bengô Açaí, né, hoje nós somos uma franquia do Nordeste, especificamente do Maranhão. Eu tenho apenas 32 anos, né, e sou casado, pai de 4 filhos e um esportista aí e um mero sonhador, né. Estamos em busca aí, sempre sonhando, que é o que a gente traz essa energia para o nosso dia a dia. Eu acho que essa visão, esse sonho aí, Rodrigo, é aquilo que nos alimenta, sabe? Senão a vida parece que é até sem graça. Você é um empreendedor nato, você se alimenta do empreendedorismo aí, ainda mais no Nordeste do país, você tem muito mais desafios, mas acho que você está num ramo muito interessante, é muito útil, muito conectado. Então, nós vamos conversar com um empreendedor, com um esportista, com um pai de quatro, vai ser muito divertido aí. Rodrigo, pensando aqui agora na sua trajetória como empreendedor nesses últimos anos, o que você considera as suas 2 maiores qualidades como empreendedor? Olha, a primeira, sem sombra de dúvida, é a coragem. Eu tenho muita coragem, eu sempre falo que eu não sou um cara mais inteligente, mais habilidoso. A única assim, a principal habilidade que todo empreendedor e que eu considero que eu tenho, sem sombra de dúvida, é a coragem, né, que é a coragem para começar, é a coragem para recomeçar, é a coragem para você tomar decisões. Sem sombra de dúvida, essa é uma qualidade que todos os empreendedores de sucesso e quem quer empreender tem que ter, né, porque eu sempre falo que empreender não é pra gente frouxo, né, tem que ter muita coragem. E a segunda eu me considero um cara bem resiliente, né, então às vezes a gente vê algum problema, às vezes a gente não está no nosso 100%, mas a gente sempre está se modificando, buscando novas rotas, porque para a gente de forma alguma não parar, que eu sempre falo, você não pode parar, né, mas às vezes a adversidade chega ali e você tem que ter essas 2 qualidades, essas 2 habilidades, que é coragem e resiliência. Eu estava conversando com um casal de amigos que eles não empreendem diretamente, né, eles trabalham em alguns projetos, e eles estavam comentando sobre eles estão precisando de uma dose de coragem para empreender, né. Mas é que o empreendedor, ele faz isso com muita naturalidade, ele tem essa coragem, como você diz, né, de começar e recomeçar. Porque às vezes a gente tem que recomeçar quase que todo dia. Você tem que se reinventar, se recriar, então você tem que ser ágil nessa reinvenção, nessa criação, de criar novas ideias, de criar novas coisas e de tomar decisões difíceis que vão impactar no teu negócio. Então é algo que tem que ser comum para o dia a dia, né, essa coragem de começar e recomeçar. Adorei que você trouxe esse ponto. E é uma montanha russa de emoções, né, eu sempre falo, porque empreender, de manhã você recebe uma notícia boa, quando dá meio-dia você recebe uma notícia ruim, de tarde você recebe uma grande notícia, então assim, é uma montanha russa de emoções no mesmo dia, né. Empreender não eu sempre falo isso, até na minha venda de franquia, eu já prego isso, né, que empreender realmente não é para qualquer um. Né, então antigamente eu pensava que era para qualquer um, porque eu vim do zero, né, mas assim, se realmente, a pessoa não estiver disposta a ter bastante coragem de enfrentar governo, funcionário, cliente, as diversidades do dia a dia, ele não consegue empreender, então ele precisa ter bastante coragem para enfrentar isso. Eu brinco com alguns empreendedores que você tem que ser um pouco louco para empreender, principalmente no Brasil, onde você tem um grande sócio aí do governo, você tem leis trabalhistas desafiantes, ainda mais você com uma rede de franquias, isso é outro nível de complexidade que você traz aí, né, trabalhando com outros
sócios ou até franqueados, isso muda muito, né, quando você tem mais unidades, quando você tem, lojas espalhadas por muitos locais, você amplia complexidade geográfica, o que acontece na cultura daquele bairro, daquela cidade, muda tudo, você tem que se reinventar mais ainda do que alguém que tem só um negócio, numa cidade, com um tipo de público, com uma cultura, os mesmos valores, né, um pouco mais fácil, né. Coragem e resiliência para entender o nível de complexidade que vai a gente não a gente é louco de não saber o quão complexo vai ser, então a gente vai. E a gente continua se reinventando, se recriando e tocando, né. Que a gente dá um passo, dificilmente a gente consegue, ver algo concreto, né, mas a gente tem aquela visão que vai dar certo, né. E também, se não der certo, a gente muda a rota e faz acontecer, vai fazer dar certo. Eu acho que é isso que nos diferencia os grandes empreendedores no Brasil, porque realmente empreender no Brasil não é fácil. Fala assim, é problema o tempo todo. A gente faz dar certo, né, mesmo com todos os desafios, a gente consegue fazer dar certo ainda. A gente fala: "Vai dar certo", e se não der certo, vamos fazer dar certo, né, de todo jeito Sim. vai dar certo. Bom, falando em dar certo, Rodrigo, quais foram os seus maiores acertos como empreendedor? Hoje você está numa situação interessante, confortável, com uma rede de franquias. O que você considera que você acertou na sua trajetória empreendedora? Tem muitos empreendedores e líderes que nos ouvem, e é legal eles saberem que, por mais difícil e tem alguns obstáculos, no fundo, a gente dá um jeito de fazer dar certo, como eu falei, né? Mas qual foi o seu maior grande acerto? Considero o meu grande acerto deles, né, foi ter pegado as referências certas, né, umas referências que me fizesse me levar para o próximo nível. Que eu sempre falo que todos nós precisamos de ter referências e algo que eu aprendi no meu começo é ter referências, muito melhores que eu, tipo, um cara tem que ser 10 vezes melhor que eu em todos os sentidos, né. Então eu aprendi a buscar referências, a modular pessoas, assim, e isso me levou bastante para um próximo nível. E eu tive essa assertividade de ter essas referências de pessoas que me levaram para o próximo nível, porque eu não escolhi pessoas medianas, eu não escolhi pessoas medíocres, eu não escolhi pessoas conformadas, eu escolhi pessoas que sonham muito alto, né. É algo assim que eu falo: "Será se eu consigo fazer isso que esse cara tá fazendo?" E a gente não fizer essa pergunta: "Será se eu consigo fazer o que esse cara tá fazendo?" Ou mais ou menos próximo, e isso não vai te levar para um próximo nível, não vai ser uma grande referência para ti. Então eu acredito que eu acertei nessa parte de ter buscado referências que me levou para o próximo nível. Olha, parece simples o que você acabou de falar, mas não é. Você conseguir modelar comportamentos é uma grande habilidade, e a gente tem que exercitar isso regularmente. E eu gosto muito da frase: "Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez", né. Às vezes a gente olhando referências, a gente não sabia o quão difícil era aquilo, ou quão impossível poderia ser aquilo, e a gente vê aquela pessoa fazendo, vou dar um jeito de fazer, e a gente vai lá e faz. Então eu acho que com certeza foi um grande acerto você conseguir modelar pessoas aí, ter referências de pessoas, de empreendedores, que puderam trazer aí uma direção, né, uma visão de que vamos fazer. É assim que a gente vai se melhorar e se aprimorar. E você não teve aquele bloqueio do ego, de achar que só o seu caminho era o melhor, né? Você estava muito aberto para ver outros caminhos, ver como outras pessoas estavam fazendo, para que você pudesse seguir também, né? Algumas pessoas se bloqueiam achando que só vai dar certo do meu jeito. É, por exemplo, quando eu olhava para os lados, meu redor, eu era o maior da minha região, né, da minha cidade, do meu estado, da minha região, e isso não me conformava, porque quando eu olhava para minha referência, eu falava: "Caraca, eu estou muito longe, né, eu tenho que trabalhar muito". Então, assim, e é engraçado que quando as pessoas chegavam da minha região, falavam assim: "Rodrigo, tu trabalha demais, cara, tu faz isso". E isso não me afetava, porque quando eu olhava para minha referência, o cara trabalhava muito mais que eu, né. E detalhe, o cara ainda tinha tempo para outras coisas, e por isso que ajuda muito você ter referências de alto nível, porque com certeza ele vai te levar para um próximo nível, algo que talvez você na sua região, na sua cidade, seja algo grande, seja o maior, e você fica com aquele ego: "Nossa, eu sou o maior", e acaba você abaixando a guarda, ou acaba você se conformando, né. Então isso é o que me leva para o próximo nível, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, é sobre você ter sempre uma referência. Eu fico impressionado, principalmente nós empreendedores,
tem empreendedores que não têm uma referência, né, nossa, não tem uma referência, e principalmente da sua área, do seu setor, que é melhor ainda, e a pessoa acha que ele faz aquilo ali e tá certo, e é o melhor do mundo, o melhor do Brasil e ponto, né, e ele se conforma com aquilo ali, vive naquele mundinho dele, mas a pessoa fica extasiada ali, não vai para lugar nenhum. Acho que perde a chance de se melhorar, de fazer muito mais do que poderia. Acho que esse é o ponto mais crítico aí, né. Você tocou no ponto de referência, eu me lembrei de uma referência minha, né, de pessoas que faziam um montão de coisa e ainda faziam mais coisas. Eu quando eu comecei ainda logo na enquanto eu estava fazendo minha formação de engenheiro, eu tive o privilégio de trabalhar com um primo meu, que ele cuidava de 5 indústrias. Ele tinha um escritório lá perto da casa dele, ele chegava lá com um montão de gente para ajudar ele, mas ele tocava o financeiro, a parte de sistemas, toda a parte financeira da empresa, né. E eu ficava abismado, porque ele cuidava de 5 assuntos diferentes, ele tocava cada empresa, ou seja, era um volume muito alto de coisas, ele conseguia tocar com maestria. Ele chegava às 10 da manhã e saía às 8 da noite. Parava para almoçar certinho, mas ele era religioso nos seus horários, fazia o seu esporte, jogava o seu tênis. Ele cuidava de 5 empresas, ele ainda era o síndico do condomínio dele. Eu falei assim: "Cara, como que o cara cuida de 5 empresas e ainda tem tempo de ser o síndico do condomínio, resolvendo aquele monte de pastas, de números, de coisas fiscais do condomínio, ele ainda tinha tempo de cuidar disso, né". Ou seja, é legal, porque você vê que, quanto mais coisas você tem para fazer, melhor você tem que desenvolver sistemas para permitir que você faça mais coisas. E às vezes se a sua referência é pequena, você acha que aquilo é o limite, né. A gente fica limitado pelas nossas referências, é legal quando você consegue expandir as suas referências. Perfeito, exatamente. Bacana, Rodrigo. Nem só de acertos vive um bom empreendedor. Qual foi o seu maior erro, Rodrigo, na sua trajetória empreendedora? Olha, teve várias também, né, porque às vezes a pessoa só fala os ônus, né, as coisas boas e tal, mas assim, eu cometi vários erros, né, e foi esses erros que me fez, chegar também aonde eu cheguei, né, não foi só os acertos, né, porque às vezes a pessoa se confunde, foi os erros, olham de uma forma muito negativa, né, mas eu acredito que no início dos meus maiores erros foi, não conseguir delegar funções, né, da empresa, e isso me segurou bastante. Também eles era aprender mais sobre, pessoas, entender mais sobre pessoas para aí assim eu conseguir formar líderes. Isso no meu começo da trajetória ali, eu errei bastante, né, e eu tive que mudar a rota, aprender isso, desenvolver isso para e me levar para um próximo nível. Então, eu acredito que no início ali, foi um dos meus principais erros foi esse, foi aprender a delegar e a entender de pessoas para eu formar líderes ali, para que eu possa ir para um próximo nível. Se você não tivesse nenhum erro, eu ia falar que tinha alguma coisa errada, hein. Não, e se foi só uns, né, tem muito, né. Não, mas é legal a gente trazer para ilustrar, porque tem muitos empreendedores e líderes que nos ouvem, que é legal eles saberem que eles não estão sozinhos. E a liderança, ou o empreendedor, às vezes é uma posição muito solitária, né? Você está ali cuidando de um montão de gente, de negócios, e você se vê sozinho. E quando você ouve que outras pessoas têm trajetórias muito parecidas, passaram por coisas muito parecidas como você, desafios parecidos, e aquilo dá força para a gente seguir em frente, né? Então, esse desafio que você trouxe aí da delegação, de entender sobre pessoas para multiplicar, né, é um negócio, ele é limitado ao tamanho que a gente consegue segurar. Se você não treina outras pessoas, o negócio fica limitado, né. Eu sempre falo que o empreendedor que vive só no mundinho dele, ele sofre muito, né. Ele olha ali, ele acha que tá tudo perfeito, só o lado dele que tá ruim, ele não consegue conversar, ter um network ali, trocar ideias, né, e aí ele vive naquele mundinho dele, ele sofre bastante, né. E às vezes igual no começo da minha trajetória, às vezes o cara, a pessoa olha, ele olha para um empreendedor, alto nível e, tipo, a conexão com ele, a chance de ter conexão com ele é quase zero. Um exemplo, o cara que eu admiro muito é o Flávio Augusto, mas a minha chance, um exemplo, de ter uma conexão com ele é praticamente zero. E é interessante ter essa referência também num cara de alto nível, mas também eu tenho que me conectar quem é um cara maior da minha cidade. Quem é o maior empresário da minha cidade? Cara, é mais fácil também eu me criar uma conexão com ele, e acabar ali, fazer uma conexão, e isso vai me agregar muito, e foi algo assim que eu fiz bastante, tá, todas as cidades,
onde eu fazia questão de ter também uma referência ali local, né, e com certeza aquilo ali me levou para um próximo nível e eu consegui ver ali mais na prática real o que que acontecia no dia a dia daquele empresário, qual eram os grandes erros dele. Eu sou muito crítico, né, então eu olhava bastante para os erros para eu não cometer aqueles erros que já cometeu, é uma forma bem sábia de você não repetir o erro, e eu procurava muito os erros dele para ver o que que eu poderia fazer para não acontecer mais comigo. Trocava muitas informações e isso ajudou muito na minha carreira ali, como empreendedor, né, principalmente como franquia, né, como franquia é um desafio tremendo, né. Tive que buscar referências também no segmento, né, para buscar mais informação. Eu sempre digo, o empreendedor que vive só no mundinho dele, não busca informação, não busca ter contatos, momento ali de troca de ideias, de ver qual é a dificuldade do outro, deixa muito, ele vive naquele mundinho ali, ele perde muito com isso. Duas sacadas aí que eu tive enquanto você falava. O primeiro você trouxe uma simplicidade sobre fazer contatos e networking, que às vezes muitas pessoas racionalizam demais. Às vezes é só entrar em contato, às vezes até mesmo com o Flávio Augusto, se você se dispor a escrever para ele, talvez ele te responda mesmo, É então não é verdade. tão difícil quanto parece, né. Mas principalmente fatos chaves na tua cidade, em áreas muito parecidas, em verticais muito parecidas com a sua, às vezes é só você escrever, a pessoa vai ter o maior prazer em te ajudar, te trazer uma ideia e como ela faz. Eu acho que, a gente tem que trazer essa simplicidade de contatos. Os empreendedores se ajudam, eu vejo muita união na classe empreendedora. Eu converso até com concorrentes, e a gente troca informações, sacadas, desafios parecidos. Pô, que legal, é um desafio da área que a gente Uhum. trabalha, né. Eu acho que isso é útil, né. Mas você trouxe um outro ponto aí que é na pa no nos erros, seus, foi na parte de não delegar, né, de entender sobre pessoas. Qual foi o seu maior aprendizado sobre delegação, liderança, entender sobre pessoas, Rodrigo? Olha, é uma das coisas que eu aprendi, que principalmente um CEO da companhia tem que uma habilidade tremenda que ele tem que ter, é entender de todos os perfis comportamental de cada, pessoal, de cada pessoa para conseguir formar líderes. Então, assim, eu sempre tive na minha cabeça de escalar o meu negócio, desde quando eu era pequeno, eu queria ter uma, 2, 3, 4 lojas, depois eu queria ter uma fábrica, queria ter uma franquia, queria ter multiplicar, multiplicar. E para eu conseguir multiplicar, para eu, escalar meu negócio, eu preciso de pessoas. E se eu preciso de pessoas, eu preciso entender de pessoas. Foi aí onde eu comecei a estudar perfil comportamental, ler livros, fazer alguns cursos, né, principalmente eu que tenho um contato com alguns franqueados e eles são líderes, eles acham que, tipo, perfil é o jeito que você vai conversar com o perfil de uma pessoa vai ser o jeito para todos, né. Se resolveu com aquele, vai resolver com os outros, e tem que resolver com os outros, e não é muito bem assim. É onde você tem que entender se o perfil daquele para aquele cargo que você quer é um perfil influente, se é um perfil dominante, se é um perfil conforme, né. Então tudo isso você vai encaixando as peças, que é o papel de um grande empreendedor para ele começar a escalar, é encaixando as peças a cada lugar, entendendo perfil por perfil, para você colocar pessoas certas no lugar certo, né. Às vezes você coloca uma pessoa boa no lugar errado, né. Às vezes você coloca uma pessoa, boa no lugar errado e não consegue render e acaba você perdendo uma grande pessoa ali, porque você não consegue ter essa visão de entender o perfil da pessoa, onde é que ele vai se desenvolver melhor, que é o grande papel de um líder, né, é identificar, qual é o potencial daquele jogador ali, onde é que ele vai render melhor posição possível. Eu sempre falo, não adianta você num time de futebol, você pegar o goleiro e colocar ele para atacante, ele não vai desenvolver. Talvez o perfil ele um poder dele de força ali é no gol. E aí, por causa você botou ele no atacante ali, ele não fez nada, você vai ter que jogar fora e acaba você trazendo uma rotatividade de pessoas para o seu negócio, e aí você vai falar o quê? A mão de obra está difícil, eu não consigo achar a pessoa certa, empreender é difícil, mas na verdade é porque você não está conseguindo, se desenvolver, entender mais de pessoas para você encaixar as peças no lugar certo.
E às vezes é tão simples quanto você falou, né, é só ter um olhar mais ativo, né, entender como cada um funciona, entender que as pessoas são diversas, na sua mesmo da mesma raça, da mesma cor, cada um tem uma qualidade, um desafio, uma história imensas, e se você não estiver atento a isso, a esse perfil de como a pessoa lida com os desafios, ou como ela lida com pessoas, você vai perder gente boa, né, vai colocar especialista, vai colocar um cara que ele vai ser um excelente especialista numa posição que ele não jamais conseguiria liderar pessoas, né, e vice-versa, né. Um bom líder, você vai querer forçar ele numa posição de especialista, né. É, Uma vez eu conversando com um cliente, eu perguntei, né: "Mas poxa, como é que você chegou na Upskill?" A Upskill é uma plataforma que treina líderes, ela desenvolve líderes, né. Falei: "Como é que você chegou na gente?" E ele falou: "Olha, na verdade, isso aqui foi pedido do fundador da empresa, com seus 70 anos, falou: "A empresa não está crescendo porque as pessoas não estão crescendo. E eu quero que a empresa cresça, então procure uma empresa que vai desenvolver os líderes da nossa empresa, porque senão a gente não vai crescer." Então ele veio, falou assim, ele sabia que as pessoas não se desenvolverem, assim, esses líderes não entendendo essas habilidades de liderança, eles iam limitar o crescimento da empresa. Então ele buscou a gente para ajudar, para mentorar esses líderes a entender mais sobre pessoas, entender sobre os desafios da liderança, e a empresa cresce, é inevitável, né. Muitos dos nossos clientes, eles têm ganhos fantásticos, porque se o líder cresce, a empresa cresce. Então, uma excelente habilidade, viu, e Rodrigo? pessoas boas atraem pessoas boas, né. Também, sim, sem dúvidas, né. Rodrigo, deu para entender um pouquinho aí do seu estilo, do que você coloca de atenção, dos seus desafios na sua jornada empreendedora. Agora eu quero transpor isso para o teu negócio. Então conta um pouquinho do momento da Bengô, como é que surgiu a ideia dela, o que você está vendo aí de futuro para a Bengô? Olha, a Bingô, hoje nós somos B, né, nós temos vamos completar aí apenas, somente 3 anos, né, de franchise. A Bingô nasceu há 2 anos e meio atrás, ano de lançamento da marca, lançamento da franquia, a gente vendemos aí 100 lojas e hoje estamos aí com mais de 155 lojas vendidas em mais de 12 estados, né. Hoje, ano passado, nossa companhia faturou mais de 75 milhões e a nossa projeção para esse ano é faturar mais de 140 milhões, né, principalmente visando esse crescimento para o sul e sudeste do país. Hoje a Bengô Açaí é todo um ecossistema, né, a gente é franqueadora e é também uma fábrica distribuidora, né, onde é a segunda marca nossa que é a Rocar, onde é a fábrica, distribuidora, logística, e aí tem a franqueadora, né, que é a Bengô, onde todos os departamentos nosso é próprio, né, a gente não terceiriza nada, de toda a cadeia a gente não terceiriza nada, desde a fábrica, logística, caminhão próprio, sistema próprio, marketing, teto, suporte, todo o processo inteiro é nosso, né. E isso foi um grande desafio, porque para uma pessoa como eu não tinha experiência, então eu fui, rapidamente montando times, montando líderes para montar times, e a gente foi, montando departamentos. Pra você ter ideia, eu sempre falo que há 2 anos atrás eu não tinha nem 2 líderes, era só eu e 2 colaboradores que fazia todo o processo. É eu que vendia a franquia, é eu que ia contratar os colaboradores do franqueado, eu que ia pra inauguração, mais outra colaboradora para dar o suporte, então eu fazia tudo, né. E isso há 2 anos atrás. E hoje a gente tem aí um departamento aí gigante, né, todos os departamentos que dá todo esse suporte aí para mais de 140 franqueados dos estados, e foi tudo montado, assim, em tempo recorde, né. E hoje, assim, o meu grande desafio é esse, né, formar líderes para que eles comandem todo o setor dele, o time dele, e isso com franqueados também. Hoje a nossa meta para esse ano de 2026 da Bengol é atingir as nossas 300 lojas vendidas e faturar mais de 150 milhões, né, toda a nossa companhia. Que legal, você saiu aí de colocar a mão na massa, literalmente, né, em todas as áreas. Acho que isso é importante até para você entender como tudo funciona, conseguir idealizar, conseguir achar as pessoas certas. Acho que o empreendedor tem que pôr a mão na massa no início, mas depois conseguir processualizar isso, né, de uma forma que organize, né, e consiga replicar com velocidade isso, eh, tanto para você como franqueador, quanto para o franqueado, para que ele consiga colocar isso de maneira organizada, né. Nesse processo de
profissionalização, né, de organização rápida que você fez, de crescimento rápido, o que que você considera que foi o seu maior desafio? Olha, meu maior desafio, sem sombra de dúvidas, né, foi, formar líderes. Por incrível que pareça, eu não contratei nenhuma consultoria no segmento. Uhum, Até hoje eu nunca fiz nenhuma consultoria, nenhuma mentoria focada em chás. Não que isso, eu sempre falo isso também, deixo bem claro, não que isso seja um exemplo, a ser seguido. "Ah, não é para comprar curso, não é para pagar consultoria", não, é porque na verdade para 2 motivos. Primeiro, no início eu não tinha dinheiro para pagar uma consultoria, né, para formatar uma franquia. Então eu fui ali na raça e na coragem, né, modulando alguns concorrentes meu e fui fazendo, né. E aí eu vi alguns concorrentes, então falei: "Cara, eu tenho que ter um marketing próprio". E aí eu fui tem que ter líder do marketing, e aí eu fui atrás desse líder do marketing. Eu preciso ter um líder de projeto, fui atrás de um projetista financeiro, aí eu fui montar uma fábrica, aí eu tinha que ter logística, produção. Então o meu grande papel hoje, meu grande papel que foi e a maior dificuldade foi realmente formar líderes, do zero, literalmente do zero, porque todos os meus líderes, nenhum também tem experiência no franchise, a gente foi aprendendo junto, e ao mesmo tempo, então hoje eu lidero aí mais de 16 líderes, né, 16 líderes, que é muito ainda, a gente está já em outro processo para eu dividir essa liderança, mas o grande desafio, sem sombra de dúvida, foi esse, foi formar líderes ali em tempo recorde, porque a franquia não parava de crescer, vendia loja, e em menos de um ano, pra você ter ideia, 100 lojas, né, mais de 100 franqueados que a gente tinha que dar suporte, assistência, a gente tinha que abastecer, a gente tinha que gerar estratégia, a gente tinha que dar direcionamento. Isso tudo, a gente não poderia parar, né, a gente tinha que ao mesmo tempo formar líderes, aquele líder não deu certo, a gente tinha que desativar ele, colocar outro, ou modificar, botar ele por outro lugar onde ele performava mais. Então isso foi uma das maiores dificuldades, sem sombra de dúvida, dar, com isso tudo e com essas habilidades de através de outros concorrentes, outros segmentos de franquias que eu ia pegando ali o que mais ou menos estava fazendo. Pra você ter ideia, eu participei até de convenções de franquias aí, algumas franquias eu participei, né, para entender melhor como é que era o comportamento, como é que era o tratamento com o franqueado, para eu saber me comportar até mesmo com o franqueado. E isso foi me ajudando muito a ter esse direcionamento, né. Então, esse foi a parte de liderança. A outra parte que eu tive bastante dificuldade foi de lidar com o franqueado, porque eu sempre falo, para quem vai franquear seu modelo de negócio, ele tem que estar muito preparado, emocionalmente, em todos os sentidos. Eu vejo pessoas que quer franquear, mas ele tem muita dificuldade em gerir o time dele, já tem muita dificuldade em gerir o time dele. Eu falo: "Cara, se você está tendo dificuldade em gerir seu time, em liderar seu time, com franqueado é 100 vezes mais difícil, porque ele não é um funcionário teu, é como se fosse um sócio. Então, assim, se você tem um projeto, não adianta você empurrar para ele, você tem que vender o projeto para ele, mesmo sabendo que dá certo. Tipo, uma campanha de marketing no Dia das Mães, a gente já sabe qual é a campanha que dá certo. Então, não é simplesmente o Rodrigo chegar, a campanha do marketing vai ser esse, vocês têm que fazer. Não, eu tenho que ainda vender esse projeto para eles, fazer ele acreditar nisso, ter todo uma articulação e fazer eles ganhar essa causa, fazer eles querer vestir a camisa da Bengour, né, ser fã, trazer essa comunidade para perto. E isso também é um grande desafio como franqueadora, é fazer essa dinâmica com o franqueado, que é muito difícil, né. Eu vejo várias franquias ficando pelo meio do caminho, porque o CEO da marca, o fundador, não consegue ter essa habilidade de lidar com o franqueado, e se ele não conseguir ter essa habilidade de lidar com o franqueado, a franquia não cresce. Porque a gente tem um lema aqui, né, William, que o nosso maior vendedor de franquia é o nosso franqueado.
Então o nosso franqueado ele tem que estar satisfeito, feliz, com o que ele está acontecendo, né. A gente tem um tema aqui também que a gente fala que o franqueado sempre vai reclamar, né, mas ele nunca pode ter razão, né. Se ele tiver razão, a gente já perde todo o nosso direito. Então a gente tem que fazer o franqueado se sentir satisfeito. É uma coisa que eu prego muito dentro da minha companhia, que a franquia hoje é uma escola. A gente pega pessoas que têm o sonho de empreender e preferem optar por uma franquia por ter modelo de negócio validado. E aí é onde a gente vai pegar um cara que às vezes ele não sabe o que é um DRE, ele não sabe o que é uma planilha, ele não sabe o que é liderar, ele não sabe o que é formar um time, ele não sabe nem conversar com o time dele. E isso, como franquia, o nosso papel não é somente vender um projeto para ele, mas a gente, para ter um sucesso numa franqueadora, você realmente precisa ser uma escola, ensinar o franqueado a empreender do começo ao fim. E mais, eu falo que, a franquia, como nós somos uma escola, literalmente, numa sala de aula, você vai ter um cara que é nerd, você vai ter um cara que tem um problema de atenção, você vai ter um cara totalmente desinteressado, vai ter um cara ali que é mediano, e isso também nós temos na nossa franquia. E isso nós tem que ter metodologia, os nossos líderes, para saber lidar com cada franqueado. Às vezes você vai pegar um franqueado nerd, você explica a coisa em 1 minuto, ele entende e já começa a prática. Já o cara que é desinteressado, um franqueado que é desinteressado, você tem que passar 1 hora explicando para ele. E isso sim é a nossa função como franqueadora. Não é só vender franquia, não é só entregar o projeto e ele que se vire para lá, né. Então esse também é um dos maiores desafios que quando eu entrei ninguém me falou que seria esse maior desafio, eu aprendi na mesmo no dia a dia, e isso foi bem desafiador, isso teve horas, assim, que eu pensei muito em desistir por causa disso, porque é muita pressão, né, muita, pressão do lado dos franqueados, do lado da cobrança de entregar um melhor para eles, fazer ele performar, né, então isso com certeza, assim, foi um grande desafio. E eu falo, assim, que franquear, empreender já não é fácil, agora você franquear é muito mais difícil. É, porque o sucesso dele vai garantir o seu sucesso, então o seu sucesso é que ele tenha sucesso. Então você tem que trazer todo esse apoio educacional, de formação, entender como cada um funciona. E curioso que você conseguiu descobrir tudo isso na raça, né, você foi criando a metodologia, sem curso algum, sem mentoria, você foi lá e fez a coisa acontecer. Então parabéns aí, porque não é uma coisa simples, hoje a Upskill lida com diversos tipos de empresas, desde 100 até 50.000 funcionários, ou seja, a gente ajuda líderes a acelerarem esse processo de entendimento, né, da formação da liderança, de como você lida com pessoas, mas parece que você tem aí uma habilidade inata de entender as pessoas e conseguiu, vencer esse obstáculo aí rapidamente. Parabéns aí, viu, Rodrigo? E esse detalhe, William, eu comecei a empreender há 10 anos atrás, né, eu era CLT, peguei o dinheiro da minha rescisão, 40.000, saí de Araguaína, Tocantins, fui empreender no Maranhão, numa cidade chamada Bacabal. Nunca tinha ido nessa cidade, não sabia nem que existia no mapa. Tracei uma rota, fui lá para minha esposa, ela me botou uma pequena loja de açaí, e para você ter ideia, eu passei quase um ano nessa loja trabalhando, eu e minha esposa, porque a gente não sabia delegar, a gente não sabia liderar. A gente não sabia que hora que ia ficar com essa loja aberta, se a gente tinha que fechar nos finais de semana, se a gente dava folga para essas meninas, a gente não sabia absolutamente de nada, a gente só sabia trabalhar, lavar, limpar, organizar, cortar fruta, bater açaí. E assim, às vezes a pessoa que conhece o Rodrigo hoje, né, o número de colaboradores, a forma que eu me comporto na internet, nas redes sociais, a forma que a gente gerou uma comunidade muito forte, acha que a gente já nasceu pronto, né? A gente já nasceu com esse dom, né? E na verdade foi muita, realmente aprendendo na raça, dedicação, desenvolvendo, todos os dias. Eu falo que hoje, para quem me vê nas redes sociais, eu estava até numa inauguração agora, sexta em Chapadinha do Maranhão, e eu falei pra franqueada, ela era pra gente falar não sei o que lá no sorteio, aí eu falei: "Olha, eu sou tímido". Aí ela começou a sorrir: "Tímido? Tanto de coisa que tu fala no Instagram". Eu falei: "Não, mas realmente eu sou tímido, mas só que eu desenvolvi essa parte de trabalhar no Instagram".
porque eu tive que desenvolver. Mas eu, por natureza, eu sou tímido. Eu tenho, se for para sair assim, eu saio da minha zona de conforto para falar no Instagram, para conversar com pessoas, mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes eu falo essa minha nova fase, e as pessoas têm essa admiração e talvez olhem para ela e falem assim: nossa, é porque o Rodrigo conseguiu, porque ele tem esse dom, né? E eu já não tenho. E eu falo assim que, para quem me conhece das antigas, fica encabulado o tanto que eu desenvolvo todos os dias, porque essa é a minha meta e tem que ser essa meta como um empreendedor. A gente tem que desenvolver todos os dias. E eu uso uma meta assim, todo ano eu tenho que, por obrigação, olhar por um ano, um ano para trás ali, e não me reconhecer o Rodrigo, né? Em que é mínimo área, seja a área pessoal, área profissional, né, a área intelectual, eu tenho que olhar para mim e falar assim: "Cara, eu era assim, eu não acredito. Cara, eu tinha esse medo, eu tinha esse problema, eu tinha essa deficiência". E todos os anos eu sou desafiado a isso, eu tenho que olhar, sou obrigado a olhar, para mim e chegar 2026, para virar para 2027 e falar: "Cara, 2026 eu tinha essa deficiência aqui, eu não acredito, eu desenvolvi isso". E é isso que me fez chegar onde eu cheguei até hoje também, porque eu sempre estou me desafiando em todas as áreas, para ser uma pessoa melhor. Gostei da sua meta, né, a cada ano você olhar para o ano passado e não se reconhecer, de tanto que você melhorou, de tanto que você mudou, né. Às vezes nem minha esposa me reconhece, né. Aí pode ser perigoso. É bacana o que você trouxe sobre liderança, de você começar do zero e for improvisando a liderança, né, porque a liderança, a gente acaba improvisando de acordo com o nosso nicho, com as nossas necessidades, mas tem formas de acelerar esse aprendizado, né. Se você olhar para trás e ver como você liderava quando você começou e o que você ensina para os seus franqueados hoje, o que você considera o elemento mais, assim, assertivo e primordial, que mais dá resultado quando você trata sobre liderança? Olha, sem sombra de dúvida, é humildade. Assim, a humildade faz você entrar e sair em qualquer lugar, todos os sentidos. Humildade de ouvir, em aprender, reconhecer que você está errado. Um dia eu cheguei num almoço e tinha 8 franqueados nesse almoço. E eram uns franqueados, assim, que reclamavam, uns falavam alguma coisa, e aí tinha uma colaboradora minha que falou assim: "Seu Rodrigo, o senhor não tem medo não de chegar lá sozinho e conversar com esses tantos franqueado?". E aí eu falei assim, o nome dela é Thaís: "Thaís, eu não tenho medo, porque são 2 coisas, ser humilde, saber se você vai, se ela falar algum feedback que faz sentido e você falar: 'Ah, realmente, a gente errou, mas eu vou anotar aqui para a gente não acontecer mais'". Então, eu sou humilde o suficiente em se tiver, alguma coisa errada, em falar: "Realmente nós erramos e a gente vai trabalhar para isso". A segunda, não ter medo de crítica, né, eu não tenho medo de crítica, então, se a pessoa me criticar e se for uma crítica construtiva, eu vou usar aquilo a meu favor, se não for, também não vai me afetar, não vai me colocar para baixo. Então isso ajuda muito. A terceira coisa que eu não falei, eu só falei 2, a terceira coisa é ter aquela sensação que todos os dias você dá o seu melhor. Então, assim, eu tenho essa sensação que todos os dias eu dou o meu melhor. Eu entro na minha companhia às 7h30 e saio 8 horas da noite. Então, eu sei que eu estou dando o meu melhor para essa companhia, para os meus franqueados. Então, quando eu uso essas 3, eu tenho uma consciência dessas 3 qualidades, eu vou e converso com 100, 150 franqueado, 30 numa mesa, tranquilamente, sem nenhum medo, sem nenhum receio. Coisas que também que eu converso com algumas franqueadoras que têm 30, 40 lojas, o próprio senhor da franquia não tem coragem, né, ele morre de medo de franqueado. Porque, como eu falei, o franqueado, ele sempre vai reclamar, ele sempre vai chegar com alguma reclamação, mas ele nunca pode ter razão, né. A partir do momento que, se ele tiver razão, você tem que ouvir, né, ouvir. E essa humildade que eu falei, que com certeza, faz uma grande diferença, quando o franqueado chega com várias reclamações pra cima de você e fala assim: "William, realmente isso aqui não pode acontecer, eu vou anotar pra gente resolver, pode contar comigo, não, isso não vai acontecer mais e a gente vai crescer junto". Cara, você mostra essa humildade, o próprio franqueado ele desarma, né, e ele fica do seu lado.
Então, isso eu aprendi muito, né, no dia a dia, que não adianta a gente, como muitas franqueadoras que eu vejo, querer bater de frente com o franqueado. É falar assim: "Cara, você não está trabalhando, você não fica dentro de loja". Franqueado, eu peguei isso no ar, franqueado odeia ouvir isso. Por mais que tenha franqueado que não faça isso, eu jamais posso chegar e conversar e falar isso para ele. Mas eu preciso fazer ele ter a consciência que ele precisa ser um empreendedor franqueado, um empresário franqueado, né? Ele precisa estar dentro do negócio dele, ele precisa se dedicar, o negócio dele precisa de tempo de qualidade com ele ali para ele fazer aquele negócio render. Isso é só respondendo a pergunta, a humildade me fez ter essa grande habilidade de lidar com toda essa situação. E você trouxe esses 3 pontos, né, essa humildade, esse não ter medo de crítica e dar o seu melhor, eu acho que eles conectam muito com o teu estilo de ser líder, né, de ser um dador, porque você quer se melhorar, então você não vai se melindrar com uma forma diferente, você vai agregar. Pô, se a gente todo mundo quer chegar junto lá, vamos agregar isso, né. Certa vez eu conversei com um grande franqueador. Na verdade, ele é um certificador, né. Ele fala: "Eu construí tudo isso aqui a centenas de mãos. Eu não construí sozinho, eu construí, cada um contribuiu com alguma coisa". E hoje a gente tem uma coisa muito grande, e a gente nem sempre constrói tudo sozinho. As pessoas a gente constrói muitas coisas a muitas mãos, né. A gente pode Muitas. achar que a gente está fazendo sozinho, mas na verdade não está, né. A gente está sempre melhorando, aprendendo com os outros o tempo inteiro. Então essa abertura que você dá para os franqueados, para os seus líderes, de estar sempre, eh, compondo aquilo que você já faz bem, porque você quer melhorar, então você está sempre ouvindo, né, percebendo, sem medo de ser criticado, você sabe que você está dando o seu melhor, se você não fez daquela forma, porque você não sabia, então a partir de agora você vai fazer, né. E isso é uma leveza que é gostoso trabalhar com gente assim, né, Rodrigo? Eu acho que isso traz uma satisfação muito grande, né. Rodrigo, a ideia era conhecer um pouquinho do teu negócio, da sua trajetória empreendedora, foi muito interessante ouvir um pouco de você. Quem tiver interessado em conhecer a Bengô, quais são os canais de acesso para avançar com você? Olha, hoje nós temos a Bengô Oficial, né, temos também, o Rodrigo Bengô, que é o meu Instagram, Rodrigo Bengô. Hoje eu compartilho, quase 24 horas da minha rotina aqui dentro da companhia, né, de viagem, inaugurações, fábrica, reuniões. Esses 2 canais aí para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso dia a dia aí, da nossa companhia aí, da Bengô Açaí, é só procurar aí Rodrigo Bengô ou Bengô Oficial. Oficial. Obrigado. Rodrigo, obrigado pelo papo. Se Eu alguém que tiver agradeço. alguma pergunta para mim ou para o Rodrigo sobre o que a gente conversou, só deixar aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E até a próxima, Rodrigo. Um grande abraço. Tamo junto, William. Obrigado aí, vamos pra cima. Combinado. Valeu. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.